Salve, galera! Hoje eu vim falar rapidamente aqui sobre um assunto que divide bastante opiniões, que é o posicionamento do Alan Patrick. E aproveitando que ontem consegui ver no segundo gol do Luca um, uma forma de eu embasar um pouco mais sobre isso, trouxe algumas imagens, inclusive, tá? E o vídeo deve ser mais curto, só que como é muita coisa para falar e aí escrever ali em muitos caracteres fica um pouco maçante, eu prefiro trazer de uma forma mais dinâmica e já aproveito para deixar um vídeo aqui no meu canal. Sempre lembrando da força da KTO, né? Nossa parceira aí há muito tempo. A gente tem ali o código Intercrônicas que dá 20% de cashback e também o grupo no Telegram. Eu vou deixar aí na descrição o link para participar e rola free bet, bastante coisa interessante para quem gosta de aposta. E claro, sempre com muita responsabilidade, só o que a gente pode perder, né? Apesar de que o objetivo não é esse. E da Open Stage, que também já falei no último vídeo, no primeiro vídeo do canal, que é a nossa parceira sobre equipamentos de música e, enfim, muita coisa bacana para gravar live e esse tipo de nicho, certo? Vou deixar aqui também na descrição. Então, vamos lá. Para exemplificar um pouco de, disso tudo que eu falei no último vídeo, tá? É, sobre posicionamento do Alan Patrick e tal, enfim, até trouxe alguns nomes que não chegaram ainda, por exemplo, o Borré, e o Thiago Maia eu também coloquei. Então, eu ainda vou trabalhar mais no posicionamento do que na nomenclatura, tá? Para começar, o Alan Patrick mais centralizado e recebendo a bola, como vocês vão ver nos frames que eu vou trazer, numa linha mais central, tá? Eu preciso, na verdade, contextualizar esse posicionamento, porque assim, a gente sabe que muito embora o Alan Patrick tenha sido escalado do lado do Ener Valencia, por exemplo, ainda assim ele não permanecia lá na hora da dinâmica do jogo, né? A gente mais atacava com o Alan Patrick já vindo receber essa bola mais para trás, mas na hora da marcação ele sim era duplo ali do Ener Valencia e tal. Sobre isso, eu, eu digo que o posicionamento dele ainda com a bola, ele parece bastante o que eu vou trazer aqui nas imagens, tá? Que é o Valência mais à frente, ou na época sozinho, né? Só que agora com o viés que eu penso que seja o melhor, que é o Alan Patrick recebendo essa bola com mais opções, ou seja, sendo um arco, mas mais opções nos lados e na frente, que é exatamente o que vai acontecer aqui nessa jogada, para ter um maior leque de opções, certo? Então, assim, o primeiro frame, ele mostra aqui o momento que a gente toca na bola pela primeira vez, né? Então, que a gente ali inicia uma transição ofensiva, com um jogador recuperando para o lado esquerdo e a bola sobrando ali para Alan Patrick, ou mesmo seja de propósito, enfim. Geralmente essa bola vai ser ligada de primeira ou de segunda no Alan Patrick. E aí é que acontece toda a dinâmica que eu acho que precisa ser a do Inter, né? Porque não foi por acaso que o Inter melhorou depois de uma centralização do Alan Patrick e essas duas opções de frente. Então, o primeiro frame é esse, da gente recuperando essa bola, o próprio Ener Valencia e o Luca mais adiantados, numa mesma linha. Verificando isso, eu já vou para o segundo frame, que é quando eles começam um deslocamento, tipo assim, eles viram, ó, essa bola vai no Alan Patrick, essa bola vai sobrar no Alan Patrick, enfim. E eles começam um deslocamento para atacar a goleira adversária, né? E aí o Alan Patrick, em, tipo assim, 0,2 segundos, já consegue visualizar toda uma situação. E aí ele dá um toque na bola só, né? Que é o terceiro frame agora.
está rolando aí na tela. E notem que a gente tem, assim, ó, 2 jogadores perto um do outro, tá? Essa bola aí ainda passa no meio dos zagueiros, né? E, por exemplo, assim, nesse frame aqui a gente já vê quase que um 2 contra 0 até, porque não tem nenhum outro zagueiro lá atrás. E o que tem, ele tá lado a lado. Eu tô defensor, né? Zagueiro não, pode ser um lateral, enfim. Eles já passaram da linha do 7 ali, por exemplo, do jogador número 7, e eles já estão aí quase que em franco deslocamento livre, tá? Para contra a goleira adversária. Aí até existe uma recuperação por parte dos jogadores do Caxias, mas nesse frame eu quero mostrar para vocês a distância de um jogador para o Ener Valencia, que é o cara que pegou a bola, né? A distância é assim, a gente tem aí, eu não consigo precisar, né? Mas deve ter uns 5 metros, sei lá, aí do lado do Valência em relação ao Luca. Coisa que, se a gente avançar, e olha essa edição horrorosa, né? Mas se a gente avançar e lembrar do Alan Patrick dando essa bola no Valência, e não existisse numa formação tática, né? Numa disposição tática, um outro atacante, o Ener Valencia ficaria livre, óbvio, sozinho, tá? Em relação ao que ele ficou hoje. E para mim é o grande ponto desse Inter de 2024 que o Cudê pode fazer. Com uma parceria boa no ataque, o Ener Valencia, não adianta colocar qualquer pessoa ali, né? Mas hoje a gente tem o próprio Luca, a gente tem o Alaro, a gente tem o Borré, daqui a pouco vai ter, enfim, que acompanha numa velocidade o Ener Valencia. Então, não ficar sozinho é muito forte. É muito forte. Vocês podem ver, e até a linha preta ali embaixo, eu botei para mostrar a distância do Ener Valencia e também do Luca, né, no outro frame, para o próximo companheiro de ataque, que é tipo assim, o Alan Patrick, de repente, né? Não tinha ninguém mais subindo. Eles deram a bola no Luca e no Valência e ficaram esperando ver o que ia acontecer com a jogada, né? Nem precisaram subir e tal, porque a gente já estava numa. Claro, o time todo vai subindo, mas não de uma forma de dar opção, assim, porque a jogada tá tão longe e já tem 2 ali, 2 para 2, 2 para 1, que, enfim, a jogada deve ser concluída com esses 2 mesmos, né? Então, o que acontece? Vou no próximo frame aqui para mostrar que o Luca recupera aquela bola dividida, tá? E aí começa, assim, basicamente uma nova jogada. E mesmo assim, ó, nesse frame, o Luca tem a opção do passe para o Ener Valencia, que não deve estar numa posição de impedimento, pelo menos não é o que parece aqui, tá? E mesmo assim, ele tem essa opção do passe e tem a opção de carregar a bola, que é o que ele faz, né? E no próximo frame, a gente tem mais um 2 contra 1 dentro da área dos caras. Só que tudo isso só é possível porque a gente tem os 2 na frente. Aí vocês podem parar e me dizer assim, não, não, mas o Alan Patrick, ele, na verdade, jogava numa linha mais atrás, mesmo escalado mais na frente, né, no 4-1-3-2, só que o Wanderson centralizava, né? Beleza. Só que nessa jogada mesmo, o Wanderson precisou voltar, enfim, por algum motivo, para marcação e tal. E quando acontecia isso o ano passado, até que o Alan Patrick recebia a bola um pouco mais para trás, geralmente num contra-ataque ele tinha que esperar o Wanderson chegar, o Ener Valencia, né? Esperar o Wanderson chegar, porque geralmente era o que chegava, o Maurício não consegue, não tem essa aptidão física de chegar. Geralmente, assim, os contra-ataques eu não consigo me recordar de haver um acompanhamento assíduo do Maurício. É muito mais na explosão do Wanderson, né? E o Valência precisava ou concluir a jogada sozinho, ou, enfim, esperar que o time subisse para dar essa bola. A gente lembra, assim, muito categoricamente do jogo do River, que foi uma bola espichada no Valência pelo Alan Patrick, só que o Valência estava sozinho, e ele cavou a falta, que o Alan Patrick fez o gol.
Contra o Bolívar foi basicamente a mesma coisa também, bola espichada, e aí ele é, driblou o zagueiro e chutou, né? Fez o gol, o próprio Ener Valencia. Então a gente vê que o leque do Ener Valencia era de opções, né? Ele não tinha um parceiro ali do lado, então por isso ele precisava resolver sozinho, né? E agora com essa parceria, hoje com o Luca, outros dias, e uma outra característica, com o Alário, a gente vai ter o Borré também, isso dificulta absurdamente a defesa adversária, né? E, enfim, acho que não preciso mais falar sobre o porquê que eu acredito que essa seja a melhor opção dentro do que a gente tem no plantel hoje, tendo mais qualidade no que diz respeito ao setor ofensivo, e que não é coincidência também que o Alan Patrick, sendo puxado para uma linha central, ele consiga ser um arco melhor, tendo várias outras flechas, né? Tipo assim, o Bustos passando, o próprio Johan, o próprio Wanderson, mais dois atacantes. Então, fica muito mais confortável para ele fazer o que ele quiser e criar, porque para ele, bah, quanto mais opção, obviamente, melhor. Então, enfim, é um vídeo breve com alguma coisa mostrando aí para vocês de em frames para tentar defender assim o que eu acredito que seja o melhor. Claro, aqui a gente está falando de um Caxias que é mais inferior e tal, mas eu vou confessar para vocês que mesmo contra, por exemplo, times muito maiores lá, né, que o Caxias, com todo respeito ao Caxias, a gente deve jogar com dois atacantes, até porque, por exemplo, o Borré e o Ener Valencia, eles não vão ser banco, dificilmente. Tá, tem toda a questão ali da Copa América e tal, lesão e vários jogos, etc. Mas se a gente for falar num time quente, que vai jogar lá aquela semifinal, quartas de final, né, de um campeonato grande, ou mesmo jogos grandes no Campeonato Brasileiro, eu acredito sim nesses dois jogadores fazendo parceria, e que é uma parceria que, claro, cuidando a parte defensiva, e é algo que falam bastante também sobre o Alan Patrick não conseguir e tal. Eu já discordo um pouco, porque ele já mostrou sim ter fôlego e ter até uma aptidão defensiva, né? Que para mim é o que o cara do meio ali, da linha de três, precisa. Ele precisa ter uma aptidão defensiva, mas ele precisa ser criativo, né? Então, não à toa, vários jogadores que são mais terceiro de meio, mas não são tão criativos, e também assertivos, né? Não adianta ser criativo só. Eles acabam não dando muito certo. A gente vê, por exemplo, hoje, facilmente, quando o Alan Patrick não joga, né? Para mim, por exemplo, o Bruno Henrique é muito mais combatitivo, né? Do que o Alan Patrick, apesar de saber também construir e tal, mas ele pode ter uma aptidão ofensiva, mas as características dele são defensivas. Então, essa pequena troca nesse jogo de palavras, para mim, muda muito uma dinâmica de um jogo. E por isso que eu acredito que a gente precise ou achar no elenco uma pessoa, um jogador que emule o Alan Patrick, e aí eu não digo de qualidade, eu digo de características, de ímpeto para fazer esse tipo de jogada, ou então buscar aí no mercado algum meia que consiga suprir as características do Alan Patrick, e obviamente não é fácil e tal, mas eu ainda receio um pouco, porque a gente acaba mudando muito a dinâmica do jogo, até a característica do time, quando o Alan Patrick não joga, né? Então, esse vídeo, ele mostra não só o que eu acredito que seja o melhor para o Inter, dentro do que a gente tem de características e tal, mas também o que não pode faltar ali na frente para um clube para um time que quer ser campeão brasileiro, porque o Alan Patrick não vai conseguir jogar todos os jogos, e a gente precisa manter as características, né?
ficar mudando assim e tal, não sei até que ponto vai rolar. É isso, né? Quis falar só sobre esse segundo gol e aí, mesmo assim, dá um baita de um vídeo. Então, agradeço todo mundo que está vendo aí e valeu, até uma próxima.